Olá, seja bem-vindo à sua aula número 6 da sessão Situação Atual. Então, a aula 6 a gente vai tratar aí como fazer o seu plano de coleta de dados. Na aula 5 a gente conversou sobre dados e a gente finalizou com um exemplo, era uma situação em que um supervisor, o chefe dele pediu, né, para ele fazer uma análise de que estava acontecendo lá um tempo de atraso, enfim, e ele estava sem essa coleta de dados. Então a gente vai falar agora como eu faço um plano de coleta de dados e a sua importância. Tá? Bom, vamos lá. Vamos supor aí que você é gerente de uma indústria de injeção plástica, né? E precisa explicar o baixo rendimento do material plástico. Então essa aqui é a matéria-prima. Essa matéria-prima ali está entrando na máquina 1000 quilos e está saindo de matéria de produto 850, tem 50 lançado na sucata e tem 100 que sumiu. Então o rendimento está abaixo do que está esperado e planejado. E você precisa entender essa situação e você não tem dados suficientes para isso, você vai precisar coletar dados. Então você, como gerente aí dessa indústria, fez uma coleta de dados, né? Então, só para entender um pouquinho o processo é o recebimento da matéria-prima, o armazenamento e a injeção. Obviamente que tem mais processos aqui, mas só para questão de exemplo de exercício eu deixei esses 3 processos aqui, tá? E aí você define o seguinte: eu vou coletar dados dos 3 turnos e cada turno tem uma pessoa diferente. Então eu vou ter essa variação, vou ter essa coleta de dados. E aí eu disparo essa coleta de dados. Após algum período, você vai lá recolher toda a informação e aí você se depara com a seguinte situação. Primeiro, alguns dias não estão preenchidos. Né? Alguns por algum problema, enfim, folga da pessoa que foi designada para a coleta de dados, enfim. Aí você também se depara que cada um fez de uma forma diferente a coleta de dados. Mesmo dado escrito de forma diferente. Mais um ponto que você analisou assim, foi ver, né? Você foi analisar e viu que você não coletou alguns dados que são importantes para análise. Está faltando. Você vai ter que fazer uma nova coleta. E o quinto ponto, você verificou que o tempo não foi o suficiente de coleta. A amostragem é muito pouco, porque faltou informação, está diferente, enfim, uma série de problemas. E o período de coleta não foi suficiente. Então tudo isso gera um desperdício, porque você vai ter que fazer a coleta de novo, porque senão fazer a tua análise vai estar toda errada, né? Não vai estar uma boa análise, então é um desperdício. Então é por isso que existe o plano de coleta de dados. O plano de coleta de dados ele vem para te ajudar a ser mais rápido e assertivo na coleta de dados. E isso, para você começar a fazer uma coleta de dados, o primeiro ponto é: o que você quer analisar? São 3 perguntas que você tem que responder, tá? A primeira delas é: o que você quer analisar? Ponto 2 é: quais perguntas você quer responder com essa coleta de dados? E o ponto número 3: que dados você então precisa coletar para responder essas perguntas para ter a análise que você quer analisar? Por que isso aqui é muito importante? Para garantir que os dados que serão coletados, elas vão responder essas perguntas. Por isso que é importante você ter o plano de coleta de dados. Porque coletar dados leva muito tempo. Leva tempo, gasta, e se você tem desperdício, você, além de atrasar a tua análise, você tem lá as pessoas dedicadas para coletar, enfim, então é importante que ela seja eficiente, essa coleta de dados. Bom, e para fazer essa coleta de dados é importante você selecionar as variáveis para evitar os retrabalhos. Para selecionar as variáveis, você tem que responder essas 3 perguntas. Seu plano de coleta de dados ele precisa estar ligado a essas 3 perguntas aqui. E um plano de coleta de dados ele tem 2 pontos. Ele tem os dados em si e ele tem o procedimento para coletar esses dados. Os dados, dado é a informação sobre que dados coletar. O que eu vou coletar? E o procedimento é a padronização da coleta de dados. Como que eu coleto esses dados? Como todo mundo que vai coletar o dado, vai coletar o dado do mesmo jeito e da mesma forma. Bom, para falar um pouco do plano de coleta de dados,
Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Vamos abrir o Excel aqui. Bom, então vamos lá para deixar um pouco mais claro aí para te ajudar a entender um plano de coleta de dados. Então aqui, no primeiro aba, tem abas perguntas. Então você vê aqui que tem as etapas do processo, recebimento, armazenamento, inspeção, e eu coloquei, perdão, injeção, e aqui tem um a mais ainda, até que é inspeção. Então tem as etapas do processo estão aqui. E para cada etapa do processo, eu fiz o que eu quero responder com essa coleta de dados. Então aqui no recebimento eu coloquei, eu quero entender a variação de peso por fornecedor. Se tem algum padrão nisso, se tem algum fornecedor que mais está impactando nessa variação. Variação de peso por turno, conferente, a calibração da balança, calibração da tara, variação devido à temperatura ambiente, variação por lote. No armazenamento, o tempo de armazenamento interfere ou não? Variação por lote existe no tempo de armazenamento? A injeção, variação por operador, variação do lançamento de sucata, variação por tipo de máquina, variação por lote, enfim, para cada etapa do processo eu fiz perguntas. Então lembra, para mim fazer um plano de coleta de dados, o primeiro ponto é o que eu quero analisar. Eu quero analisar a variação, a perda que está tendo, a eficiência do material plástico da matéria-prima por injetado. Isso que eu quero analisar. Que perguntas eu quero responder? Então aqui, essas são as perguntas que eu quero responder. E aí, por fim, eu vou ter lá que dados eu quero coletar. Então, com base nessas perguntas, eu venho para o meu plano de coletas de dados. Tá? O meu plano de coleta de dados, aqui em cima sempre tem o projeto. Qual que é o projeto? Essa coleta de dados aqui é para qual projeto? Aqui eu tenho o campo dados com 2 perguntas e o procedimento com 5 perguntas. Então aqui eu já deixei pré-preenchido e a gente vai colocando cor em cada um aqui para a gente entender. Então, o primeiro ponto lá é, vamos voltar aqui, a variação de peso para o fornecedor. Então, o que eu quero coletar aqui? Peso da matéria-prima. O que é? Vou descrever o que é o peso da matéria-prima. É o peso em quilos da matéria-prima de todos os fornecedores de material termoplástico. Então aqui tem o dado que eu quero coletar e a descrição desse cara. Como eu vou medir? Pesar os sacos individualmente na balança BAL2345, que é um código que eu inventei, o código da balança, então eu estou especificando como medir, estou indo no detalhe. É nesta balança 4 sacos individual por fornecedor. Realizando a tara com o dispositivo TR42 para cada saco que for pesado. Então aqui não tem a frequência, né? É só pesar os sacos individualmente na balança. Onde medir na balança, BAL2345. Quem vai fazer? Conferentes. No primeiro turno é João. Aí tem o reserva lá que é Antônia, caso dele falte, se atrase, enfim. No segundo turno tem a Maria e o seu suplente é o Marcos. E no terceiro turno é o Zeca e o seu suplente é o Túlio. Qual que é a frequência? 4 sacos a cada recebimento durante 10/8 a 30/8. Onde anotar no formulário AB21. Então veja, aqui está bem definido e detalhado como que eu coleto o dado peso da matéria-prima. A gente já vai conversar sobre esse formulário aqui, tá? Mas eu já tenho conferentes, eu já tenho as reservas, eu já tenho a frequência, o período, qual balança usar, qual o dispositivo. Então está tudo especificado, as variáveis que podem interferir no peso da matéria-prima estão aqui definidas. Balança, tara, frequência, quem faz, quem não faz. Eu vou treinar as pessoas, esses quens aqui, nesse formulário de coleta de dados. Então, voltando aqui à nossa apresentação, agora, feito o plano de coleta de dados, a gente vai para o formulário de coleta de dados. Então, o formulário de coleta de dados ele é uma planilha de registro de dados. Ele padroniza a informação e torna a coleta rápida e fácil. E ele é customizado à sua necessidade. Então, o plano de coleta de dados, você vai definir. Do caso que eu te mostrei ali, eu botei por turno, a coleta, por operador e tudo mais. O formulário de coleta de dados, você já vai deixar ele estratificado, para que os dados já sejam coletados de forma estratificada. Se você quer por turno, se você quer por operador, se você quer por faixa de horário, se você quer por lote, se você quer por data de entrada, se você quer por temperatura ambiente, enfim.
você vai desenhar, mas o plano é bem importante. Você tem um plano para você criar o seu formulário. Então, o formulário é essencial que a forma de registro seja planejada, tornando o uso dos dados fácil e imediato. Que um cara coloque, pegue e consiga olhar para aquele formulário e entender rapidamente. Bom, temos aqui alguns exemplos, né, de folhas de verificação, folha de coleta de dados. A primeira aqui, ela é mais completinha. Tá? Então, o que tem aqui? Então, vamos supor que aqui que a gente quer pegar esse aqui, que é o peso da matéria-prima. Então é o peso. Um ponto que falta aqui é o título do indicador, tá? Se bem que tá aqui, né? Mas acho que vale descrever que tá o peso. Mas enfim. Data de calibração da balança, qual é o horário do recebimento, qual é o número do lote, quem foi o responsável que recebeu essa balança. Aqui são 4 pesos por fornecedor, que são 4 fornecedores. Então chegou, fornecedor A pesa 4 sacos, fornecedor B 4 sacos, C 4 sacos, D 4 sacos. E aqui tem comentário, caso o conferente queira adicionar alguma informação, algum comentário referente ao recebimento desta matéria-prima nesse dia, enfim. Então aqui a gente tem estratificação por data, por lote, por responsável, por fornecedor. E aqui tem alguns comentários. Então você vai planejar o seu formulário de coleta de dados conforme o seu plano de coleta de dados. Isso aqui é o mais completo. Tem folha de verificação mais simples, como essa daqui, que esse caso aqui, o pessoal, né, uma determinada fábrica está com um problema de sucata nesta peça aqui. Então eles colocaram a peça 3D aqui e colocaram 3 problemas: risco, amassado e trinca, e uma simbologia. Então o que a gente enxerga aqui? Rapidamente a gente enxerga que não tem problema de amassado nesse período e tem problema de trinca e risco. A trinca é nesta lateral e o risco é nesse cantinho concentrado. Então rapidamente eu pego a minha folha de verificação e eu consigo ver a maior incidência do problema, quais os principais problemas, enfim. E a outra folha de verificação, também mais simples nesse caso, nesse caso de coleta, a pessoa define que não precisa saber por fornecedor, não precisa saber por turno, por operador, por máquina, nada mais, só quer saber uma estratificação do tipo de problema. Então é tipo um gráfico, tem trinca, amassado, risco, pintura. Aconteceu uma trinca, pinta um quadrado. Aconteceu mais 2, pinto 2 quadrados. Então rapidamente vai se formar um gráfico de barras e a pessoa vai ali, ela consegue pegar esse formulário, olhar e entender quais os principais pontos, quais os principais problemas que está tendo de sucata por essa peça aqui. Então um ponto importante é você criar a sua folha de verificação após você fazer o seu plano de coleta de dados. Não negligencie esta etapa de coleta de dados. Muitas vezes a gente acaba negligenciando, não levando ela muito a sério. Bom, a gente chegou aqui, o final da aula número 6, que é complemento da aula número 5. Faça agora o teste número 4 e siga para a aula número 7.